Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje a igreja nos convida a olharmos com atenção para a generosidade, a abundância da generosidade do coração de nosso Deus, do primado do amor gratuito, desse amor transbordante e generoso do coração do nosso Pai, que a todos e ao mundo inteiro oferece a salvação. E é sobre isso que vamos ver o coração do nosso Pai. A primeira leitura, retirada do profeta Isaías, nos coloca diante de um movimento que nós devemos ter, um duplo movimento de aproximação do Senhor e de afastamento do pecado, exatamente porque Ele é o nosso Deus, e assim fazendo, não apenas fazemos a vontade dEle, como também podemos, na nossa vida, termos suas bênçãos e graças. E exatamente o que é fazer a vontade do Senhor? Ali no profeta Isaías, no capítulo 55, o profeta vai nos dizer que devemos buscar o Senhor e devemos invocá-lo. Invocar, buscar o Senhor, ou seja, buscar orando, buscar praticando, fazendo a vontade do Senhor. E é nesta vontade do Senhor que temos também o outro movimento e a outra ação. Nós devemos, diz o profeta, abandonar todo o caminho, todas as maquinações de pecado, de impiedade. Dois movimentos: buscar, invocar o Senhor e abandonar os caminhos ruins, os caminhos que contrariam a vontade do nosso Deus em nossas vidas. É assim que nós descobrimos que com o coração voltado para o Senhor, e voltar o coração para o Senhor significa conversão, mudança de vida. É invocando o Senhor que fica muito claro que nós devemos abandonar. Nós não devemos primeiramente abandonar as coisas erradas. Devemos buscar o Senhor e Ele nos orientará. E nos orientará pela igreja e por aqueles e aquelas que o Senhor coloca em nossas vidas, por meio da igreja, para nos mostrar o caminho da salvação. Abandonar o pecado, mas sempre, antes de tudo, buscando e invocando a graça, a bênção do Senhor. E o Senhor é generoso, vai dizer o profeta, para nos conceder o perdão. E sim, nós não podemos entender que Deus é esse maravilhoso. Nos nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E por mais que estejamos próximos do coração do Senhor, e por mais que estejamos no caminho, fazendo a sua vontade, tendo e buscando sempre ter os seus pensamentos em nosso coração, nós devemos entender que Deus é sempre Deus. E nós nunca vamos poder entendê-lo, mas sempre amá-lo e nele confiar. Não entender, mas amar e confiar. É isso que aparece no Evangelho, hoje retirado do livro de São Mateus, no capítulo 20. Ali o Senhor nos coloca uma parábola, assim, do patrão que chama de madrugada os trabalhadores, combinando com eles, tratando com eles uma jornada de trabalho por uma moeda de prata. E assim também o Senhor continua chamando o patrão, outras pessoas, para trabalhar em sua vinha, até que às 5 horas da tarde, quase no final do trabalho, também encontra homens desocupados e os convida, fazendo o mesmo contrato. Trabalhem e eu vos darei uma moeda de prata. Pedindo ao administrador para que pagasse a todos, começando dos últimos contratados, os primeiros contratados ficam revoltados, não entendem aquela lógica do patrão. Ora, Jesus está nos falando da lógica de Deus. A lógica de Deus que não escolhe o justo, a lógica de Deus que não escolhe o saudável, a lógica de Deus que não gasta todo o tempo apenas com as 99 ovelhas. A lógica de Deus que é tão diferente da lógica do profeta Jonas, que não se conforma, depois de ter anunciado a possibilidade da destruição, com a misericórdia e o perdão para os habitantes de Nínive. Da mesma forma também o filho mais velho, que mesmo convivendo com o pai, não compreende, não entende a sua misericórdia. Aqui nós somos colocados de um Deus inaudito, um Deus que ama o pobre, o Deus que ama o desabrigado, o Deus que nos coloca diante daqueles que são infelizes e os escolhe para derramar de modo abundante o seu amor. Sim, o Deus dos humilhados, o Deus dos últimos,
Querido irmão, querida irmã, o Senhor então na parábola vai questionar aqueles primeiros trabalhadores por meio da pergunta do patrão. Ora, não combinei isto com vocês e não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou vocês têm inveja porque eu estou sendo bom? O nosso Deus é bom. Nós devemos ser capazes de olhar para a bondade do nosso Deus, olhar para o seu olhar, para o modo como Ele olha, para o modo como Ele sente, e buscar, olhando, sentir os mesmos sentimentos do coração do nosso Pai, que são os mesmos sentimentos do coração do Filho. Ora, realmente não é fácil. Um dia inteiro de jornada de trabalho. E aqui o Senhor relata a reclamação dos primeiros trabalhadores. Passamos cansaço e calor o dia inteiro. Na verdade, profundamente, na situação histórica, dentro deste contexto, o Senhor está falando dos judeus, que receberam a revelação, mas, estando perto do Senhor como povo escolhido, são chamados a acolher a continuidade da expansão desse Deus amoroso, que convida todos os outros povos, inclusive como está presente, já prometido, já no Antigo Testamento. Quando isso acontece, eles não estão prontos. Não estão prontos para abraçar aquilo que Deus quer que eles abracem, e por isso se afastam do anúncio do Senhor. Se afastam e não aceitam Jesus como o Messias, porque querem manter restrito toda a graça que Deus lhes confiou, mas uma graça confiada da revelação para que pudesse ser estendida a todos os povos, em todos os tempos. Sim, eles são os primeiros. Mas aqui na parábola o Senhor coloca esta realidade. Os últimos terão a precedência na experiência da graça e do amor de Deus. Ora, São Paulo vai nos colocar exatamente diante desta situação. Para ele, tendo descoberto as maravilhas e o conhecimento todo que adquire por graça divina e na prática da evangelização, no serviço à Igreja de Cristo, na evangelização às comunidades, ele diz: para mim o lucro seria já estar com o Senhor. Eu já o conheço. As coisas aqui na terra já são muito claras para mim, são perecíveis. Eu sou chamado a aspirar, a desejar e quero, desejo e quero as coisas do alto, as coisas do céu. Para mim, lucro é estar com Cristo, mas por amor a vós, pela necessidade que vocês têm da minha presença e do meu trabalho, estarei aqui com vocês para servir, conforme a vontade do Senhor. Nós encontramos isso na carta aos Filipenses. Diz então São Paulo: tenho o desejo de partir para estar com Cristo, mas para vós é necessário que eu continue minha vida neste mundo. Mas uma só coisa importa, diz São Paulo: viverei à altura do Evangelho de Cristo. Viver à altura do Evangelho de Cristo. Ou seja, tomar o Evangelho e se deixar conduzir por ele, com uma obra contínua de amor. Se estamos trabalhando, pensemos, não trabalhamos para qualquer pessoa, trabalhamos para o nosso Senhor. Se temos amor ao Senhor, teremos amor também ao seu trabalho, porque a messe é grande e os trabalhadores generosos são poucos. Que possamos, dentro desta lógica de Deus, nos assemelharmos mais a Ele, amando aquilo que Ele ama e entendendo que Deus também tem a sua liberdade de querer e desejar. Nós temos tão claro aquilo que desejamos e queremos, e porque o Senhor, o nosso Deus, não tem todo o direito de desejar diferente daquilo que desejamos. Por que impor ao Senhor os nossos desejos? Sendo Ele Deus e tendo a sua lógica, sendo Ele nosso Criador e nosso Pai, nosso Senhor e Salvador e nosso Santificador, cabe-nos experimentar e permanecer neste amor, não como Adão e Eva, querendo ser como deuses, mas sendo como filhos e filhas, criados no amor e salvos por uma graça tão grande, pela misericórdia e pelo sim de Jesus ao amor do Pai, sendo santificados continuamente pela presença e ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Dulcíssima Virgem Maria, nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
O Senhor está perto da pessoa que o invoca.